EAD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aqui nesta manhã para darmos continuidade na nossa lição sobre avivamento para a juventude. Hoje a lição de número 9 vai falar sobre o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Antes de mais nada, eu convido você a curvar sua cabeça e fechar os teus olhos para levarmos a Deus uma palavra de oração. Soberano Deus, eterno Pai, uma vez mais nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas até este momento, e sabemos que o Senhor continuará fazendo. Deus, queremos pedir a Sua graça, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, clarear a nossa mente, para que possamos aprender e absorver o mais possível da Tua palavra, e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Fica conosco, ser conosco, é o que nós Te pedimos, e desde já Te agradecemos, no nome de Jesus. Esta manhã nós vamos falar sobre a lição de número 9, uma lição muito boa, proveitosa para nós, e nós vamos ir falando aqui sobre os movimentos de avivamento que Deus tem realizado nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui, pode subir por favor, falar um pouco sobre este homem, Martim Lutero. A Reforma Protestante foi um movimento originado por Martinho Lutero. Após este grande reformador, surgiram outros que levaram o movimento adiante, entre eles Gisbertus Boetius, autor da célebre expressão latina que quer dizer Ecclesia reformata et semper reformanda est, isto é, a igreja é reformada e está sempre se reformando. Martinho Lutero, vocês conhecem, um homem que fora levantado por Deus, e até os dias de hoje nós vivemos esta contínua reforma protestante que aconteceu no século de 16 na Europa. Amém? Então, este homem que fora chamado e escolhido por Deus para fazer algo diferente dentre a sociedade, dentre o mundo onde ele estava vivendo, e até os dias de hoje nós colhemos impactos desta reforma. Nosso título, o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo, nós vamos ver que é preciso viver o que afirma como verdade de fé. O verdadeiro avivamento nos capacita a praticar o que Jesus nos ensinou. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, vai falar: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou até der dia perfeito. O que é esta aurora? É o amanhecer, é o raiar do sol, é o raiar da luz do dia, até ele se tornar o seu dia perfeito. Ou seja, nós somos esta aurora que vamos brilhando no mundo em que nós estamos vivendo. Nós temos que brilhar. Nós temos que mostrar e sermos diferentes do que o mundo é, do que o mundo quer que nós venhamos a ser. Então nós vamos ver aqui no tópico de número 1, as revistas já estão chegando para vocês acompanharem comigo, mas até lá acompanhem os tópicos, acredito que dá para vocês acompanhar por aí, por enquanto. Então aqui nós vamos ver que o primeiro tópico, item 1, fala sobre o contínuo avivamento molda o nosso caráter. O item primeiro fala, quando o caráter se degrada. Há um texto no Antigo Testamento que o salmista descreve uma postura adotada pelo crente que lhe traz autêntica felicidade. Se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmos de número 1 e o verso de número 1, Salmos 1 e verso 1. É um salmo bastante conhecido, mas importantíssimo para as nossas vidas, e eu gostaria de ler com vocês nesta manhã, para darmos início, vocês refletir sobre
este salmo. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para nós aproveitarmos um pouco mais a lição, Romanos capítulo de número 12, o versículo 1 ao versículo de número 8, é onde está a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. É a nossa leitura bíblica em classe, é onde está inserido o tema da nossa lição nesta manhã. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa este dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, nós lemos aqui já também Salmos número 1, que vai falar sobre quando o caráter degrada. Neste texto de Salmos, nós vamos observar algo bastante interessante para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque quando nós olhamos este salmo, ele nos dá 3 características principais do crente. Quais são? Não andar na roda dos escarnecedores, muito menos segundo o conselho dos ímpios, e não se deter e não se assentar na mesa ou na roda dos escarnecedores. Porém, se nós observarmos este verso, esta passagem, ao contrário, observarmos ela de maneira inversa, de maneira invertida, nós vamos entender que a degradação do caráter cristão, ela é vagarosa, porém, ela é extremamente letal e perigosa para o crente, para nós, jovens, adolescentes. Ela é extremamente letal e perigosa. Por quê? Porque ela é devagar, ela é paulatina, é aos poucos. Quando o caráter do crente ele começa a ser caído, quando ele começa a ser degradado, ele vai aos poucos, é devagar, é um passo de cada vez. O inimigo, ele vai agindo sorrateiramente, aos poucos, bem devagarinho. Como diz o mineiro, vai comendo pelas beiradas. Nós, às vezes, não entendemos e não percebemos e não prestamos atenção, mas o inimigo, ele vai usando de artifícios para as nossas vidas, para nos fazermos distanciarmos da presença de Deus. Se você observar este Salmo de número 1, quando fala que bem-aventurado, ou seja, você é bem-aventurado, quando você não faz estas coisas, quando você não pratica estas coisas. Por quê? Vamos lá, o primeiro fala sobre andar segundo o conselho dos ímpios. O que é que o mundo quer para mim? O que o mundo quer para você? O que as pessoas de fora querem para a minha vida, quer para a sua vida? É que você ande como o mundo quer que você ande. É que você faça aquilo que o mundo propõe para você fazer. É andar conforme a música toca, não é isso que diz aí fora? Andar como a música toca. É se esfriar espiritualmente, é cada dia você se afastar um pouquinho das coisas de Deus, é a cada dia você deixar as coisas de Deus de lado, em terceiro, quarto, quinto plano. Eu já disse isso em outra aula, é exatamente isso, é você deixar as coisas de Deus para depois, é as coisas de Deus não ser prioridade na sua vida, e com isso você vai se
esfriando espiritualmente, ou seja, suas próprias vestimentas, elas vão sendo conforme o mundo quer. Você já não faz mais como Cristo quer que você faça, mas você faz aquilo que o mundo acha bonito, aquilo que o mundo acha legal você fazer. Isto é andar segundo o conselho dos ímpios, é se portar como o mundo quer que você se porte. Segundo, é se deter no caminho dos pecadores, se deter no meio daqueles que profanam o nome de Jesus Cristo, é parar para ouvir o que o mundo tem para te dizer, ou seja, está sempre pronto com uma piada de mau gosto. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era dos memes, ou seja, sempre tem um meme de mau gosto para apresentar, sempre tem uma fotinha para querer defamar o teu amigo, o teu irmão, sempre querer fazer algo, uma gracinha, uma piada, para menosprezar aquele que está do teu lado. Isto é se deter no caminho dos pecadores, ou seja, Deus vai na contramão, e Deus te escolheu para ir na contramão do mundo, e você não deve agir como o mundo quer que você haja, você tem que ser diferente, tem que agir conforme Cristo quer que você haja. O terceiro ponto é assentar-se em volta, ou se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, para que eu vou na igreja de novo? Se os meus amigos hoje vão jogar bola de manhã, ou vamos praticar outras coisas, vamos fazer outras coisas, outras diversões, eu não vou para a igreja, para que eu vou levantar cedo para a escola dominical? Eu vou dormir, eu vou descansar, tem tanta coisa para fazer. É se assentar na roda dos escarnecedores e praticar tudo aquilo que o mundo quer que você pratique. Ou seja, observe que você aos poucos, paulatinamente, você vai deixando as coisas de Deus para outros caminhos, para outros planos. Ela já não é mais um projeto teu, as coisas de Deus passam a ser projetos para terceiro ou outras pessoas, e para você não é mais. Você já não quer mais vir para os ensaios, você já não quer vir mais para os cultos, você já não quer vir mais para a escola dominical, você já não vem mais para as orações, ou seja, você vai deixando as coisas de Deus de lado. E isto é o que a revista está nos falando, ou seja, o contínuo avivamento, ele molda o meu caráter, ele molda o teu caráter. Bem-aventurado é você quando você não pratica as coisas que o mundo quer que você pratique. Bem-aventurado é você quando você não faz aquilo que o mundo tem proposto para você fazer. Faço uma pergunta para você. Nesta imagem, só a última imagem ali não dá para ver, agora sim. Nestas imagens, são 4 imagens diferentes. E essas imagens você vê aí, a primeira é um copo cheio de água. A forma do copo ela é redonda, certo? A bacia também está com água, mas ela é uma forma um pouco diferente da do copo, ela é mais larga. A garrafa um pouco mais comprida, e ali um aquário em forma de quadrado, cheio de água. O que eu quero dizer para você com isso? O mundo, ele quer ver você da forma que ele acha que você tem que estar. Mas nós que estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não importa como você está, importa que você esteja na presença de Deus, porque na presença de Deus, certamente Ele fará mudanças na sua vida. Se você observar esta imagem, você vai ver várias formas aí, mas cada uma delas representa algo, mas não importa a forma do recipiente. O mundo tentará fazer com você a mesma coisa. O quê? Usar diversas maneiras para te atrair para fora da igreja. O mundo vai tentar fazer diversas coisas para atrair a sua atenção para lá. O mundo vai colocar várias formas, vários modelos, vários recipientes, como ali na imagem, para atrair a sua atenção para fora da igreja. Mas nós precisamos fazer o quê? Resistirmos firmes na presença de Deus. Quem aqui cozinha? Quem aqui já faz bolo? Eu gosto de fazer, eu sou cozinheiro em casa, e eu gosto de fazer bolo. E eu observo aqui com estas formas, eu tiro uma lição. A qual lição que eu tiro? Quando você vai fazer um bolo, você pode procurar lá na sua casa diversas formas de fazer aquele bolo, de colocá-lo dentro de uma forma redonda, quadrada, uma forma talvez com um furo no meio, com um buraco. Seja qual for a forma, o resultado final tem que ser o mesmo, o sabor tem que ser o mesmo. Assim é nós que somos crentes, não importa a forma que você é, não importa a maneira que você é,
O importante é você estar na presença de Deus, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Não importa a forma que o mundo quer ver você, mas importa a forma que Cristo quer ver você. Importa para nós a forma que nós estamos na presença de Deus. Amém? Então, nós vamos ver, ainda no tópico primeiro, o item de número 2, o perigo que a igreja corre. O perigo que a igreja corre. Mas antes, apenas para concluir o item primeiro, eu, estudando durante esses dias e hoje pela manhã, terminando de estudar, eu me lembrei, fazendo uma analogia ao Salmo de número 1, eu me lembrei de uma entrevista de emprego. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você se assenta à mesa para escutar a proposta que a empresa tem para te oferecer. A mesma coisa é o mundo. Nós, como crentes, só vamos cair no pecado, nós só vamos cair neste modo de viver uma vida degradada na presença de Deus, quando nós pararmos para ouvir o que o mundo tem para te oferecer. Se você não der atenção, se você não der causa para o que o mundo tem para te oferecer, se você não parar para ouvir o que o mundo tem para oferecer para você, certamente você não vai cair em pecado, certamente você não vai cair em tentação, se você não parar para sentar à mesa dos escarnecedores, se você não parar para ouvir a proposta que o inferno tem para te oferecer. Eu tenho a plena convicção de que você sairá vitorioso em nome de Jesus Cristo. Então, voltando para o item de número 2, o perigo que a igreja corre. O perigo que a igreja corre. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que existe um perigo principal que a igreja corre nos dias de hoje. Quando olhamos para a história, nós vamos ver na história da igreja que quando havia um verdadeiro avivamento dentro da igreja, nas lições que nós já estudamos até aqui, foram lições que nos fizeram entender e aprender sobre o avivamento da igreja na história da humanidade. E quando nós olhamos para esta história, para estes avivamentos que nós já vivenciamos através das palavras, nós vamos ver que quando surgia um avivamento no meio da sociedade, toda a sociedade ela era impactada. Toda a sociedade que estava inserida naquele avivamento, aquele lugar era mudado. A cidade que nós vimos aqui em New Jersey, aquele homem, aquele jovem que quando ele entrou na fábrica e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, só por ele estar passeando no meio da fábrica, quando nós olhamos para essa história, a história diz que eles ficaram durante 6 anos sem haver nenhum tipo de festa mundana, sem haver bailes, sem haver encontros, nada disso. O que se havia era a manifestação do Espírito Santo. Durante 6 anos. Por quê? Por causa do avivamento que ocorreu naquela cidade. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos que quando surgiu um avivamento, toda a sociedade que estava em volta, toda a sociedade que estava ao redor, aquela sociedade ela era impactada. Aquela sociedade tinha a sua vida mudada. As pessoas que estavam vivendo naquele contexto, a vida daquelas pessoas era diferente. As vidas daquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. A vida daquelas pessoas eram mudadas. O caráter era transformado através do avivamento. Porém, entretanto e todavia, um perigo muito grande cerca a igreja. Por quê? Existe uma palavra que é chamada de privilégio. Quando acontece algo na igreja, o problema e o perigo é que muitas pessoas são privilegiadas. A igreja, às vezes, ela é privilegiada. E nós vemos em alguns lugares, este privilégio se torna algo perigoso. Por quê? Porque quando há este privilégio, vidas caem, as pessoas se corrompem, as pessoas procuram outros caminhos, porque há um privilégio. As pessoas pensam em alguns lugares, nós já vimos situações em alguns lugares, na mídia, você certamente já ouviu falar, as pessoas se acham e se comparam a Deus. As pessoas pensam que tem poder. Olha, eu vou em tal lugar porque lá tem a cura para minha alma, lá tem a cura para minha enfermidade. Eu vou em tal lugar porque eu vou encontrar isso, aquilo outro que eu preciso. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem.
você não precisa estar correndo atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você a partir do momento que você crê naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então, a igreja ela corre um risco. Se você olhar aí na sua lição, você vai ver que a igreja ela corre um perigo. O perigo é sobre os privilégios. Prova disso é que nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Se você olhar o contexto da cidade de São Paulo, não vou nem falar do Brasil, mas se você olhar o contexto da cidade de São Paulo, a cidade que nós estamos vivendo, o bairro de Perus, já não é mais um bairro onde as pessoas totalmente são mudadas. Os nossos vizinhos são mudados. Por quê? Porque nós precisamos viver novamente um verdadeiro avivamento. Porque quando há um verdadeiro avivamento, a sociedade muda, as coisas são diferentes. E nós olhando para o nosso contexto que nós estamos inseridos nos dias de hoje, os privilégios políticos, a igreja nunca teve tanto poder político como tem nos dias de hoje. A igreja nunca teve um cenário mais favorável como nós estamos nos dias de hoje. Se nós olharmos para a nossa história recente, há 5, 6, 7 anos atrás, nós vamos ver que um governo federal que estava anteriormente era o governo que mais perseguia a igreja. Era a época em que a igreja mais tinha multas por conta das leis que existiam, leis terríveis contra a igreja. Não que as coisas mudaram, ainda assim são leis perigosas, leis ferrenhas contra a igreja, mas hoje nós vamos ver e observar que as coisas são um pouco diferentes, conforme o contexto histórico que nós estamos vivendo. Mas na aula de hoje nós queremos falar para você que através do verdadeiro avivamento nós vamos continuar sendo moldados pela palavra de Deus. Quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês vão se lembrar, desde a primeira lição até a lição de hoje, desde as aulas do nosso líder Felipe até as aulas de hoje, existem 3 pontos centrais e 3 pontos principais para o verdadeiro avivamento. Quem se lembra? Quem se lembra e pode me dizer, pelo menos um deles, qual é um dos pontos centrais e principais para haver um verdadeiro avivamento? Quem se arrisca a dizer? Arrependimento? Muito bem. Qual outro? Tem 2 ainda. Ninguém? Palavra e oração. Sem esses 3, não há avivamento. Ou seja, precisamos conhecer da palavra, precisamos se arrepender e precisamos orar. Sem oração, ninguém verá a Deus. Então, precisamos ser transformados pela palavra de Deus. O Brasil precisa viver um verdadeiro avivamento. A Europa precisa viver novamente um verdadeiro avivamento. Item de número 3. Quando o Espírito molda o nosso caráter. Entretanto, a promessa de Cristo paira sobre a sua igreja. Mateus capítulo 16 e versículo de número 18, está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra a noiva do Cordeiro, contra a igreja de Cristo, não vai prevalecer, porque nós não estamos firmados na palavra do homem, mas nós estamos firmados na palavra de Jesus Cristo. Ao longo da história, vemos que o Espírito Santo sempre atuou de maneira a preservar a igreja de Cristo dos tempos tenebrosos. Por isso, os sucessivos movimentos de avivamento e reforma sempre estiveram presentes na história do povo de Deus. Os santos apóstolos tinham plena consciência dos perigos que a igreja corria, por isso gemiam como quem tem dores de parto ao clamar por ela. Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 19 é algo maravilhoso. Por quê? Porque esta passagem vai falar que nós devemos sentir as dores de parto até que Cristo seja glorificado, até que Cristo nasça. Ou seja, nós precisamos sentir a dor de se arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos caminhos que não são caminhos que agradam a Deus, sentir esta dor de arrependimento até que Cristo seja glorificado na sua vida
e também na minha vida. Glória a Deus por isso. Quando ocorre o verdadeiro avivamento, Jesus Cristo passa outra vez a ter a honra na igreja, pois é importante que ele cresça e que o ser humano diminua. Está escrito em João capítulo 3, versículo de número 30. A nossa vontade sempre fica em segundo plano. Quando eu olho para esta passagem e para este contexto, nós vamos ver e entender que nos dias em que nós estamos vivendo, e certamente no nosso meio, eu tenho a plena certeza que isso não existe, senão não estaria uma aula abençoada e cheia como está nesta manhã. Mas, quando nós olhamos para muitas pessoas, nós vamos ver que muitas pessoas sempre têm uma desculpa, sempre têm um amuleto para não fazer alguma coisa para Deus. Ou, quando aquela pessoa vai fazer algo, alguma festa, qual seja ela for, ela sempre vai deixar Cristo em segundo plano. Cristo não é o tema central da festa da vida daquela pessoa. Cristo não é o tema central de vida de muitas pessoas. Cristo já não é mais a prioridade de muitas vidas. Quando nós olhamos no livro de João, no capítulo de número 2, o versículo de número 7 ao versículo de número 11, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus. Qual é este milagre? Quando Jesus transforma a água em vinho. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em Caná da Galileia, estava numa festa de casamento. A Bíblia diz que acabou-se o vinho. A mãe de Jesus correu até ele e indagou a Jesus que já era a hora dele. A Bíblia diz que Jesus disse a ela: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia continua dizendo no versículo de número 7, Jesus então chama a todos que estavam com ele e começa a dar uma ordem para eles encher aos barris de água, para que eles enchessem aos barris com água. E vocês conhecem a história de cor e salteada, não vou tomar muito tempo, mas a história vai dizer que o tema central daquela festa, o casamento que estava ocorrendo, Jesus havia sido convidado. É isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Jesus havia sido convidado para aquele casamento. Pergunto para você nesta manhã: Jesus tem sido convidado a ser o personagem principal da sua vida? Jesus tem sido convidado para a sua festa? Jesus tem sido convidado para estar dentro do teu quarto durante as madrugadas? Jesus tem sido convidado para estar na sua sala quando você está jogando videogame ou quando você está batendo papo com alguém no celular? Jesus está sendo convidado para estar presente na sua vida quando você está escondido sozinho, quando ninguém está te vendo. Jesus, Ele está te vendo. E a pergunta nesta manhã para mim e para você é: Jesus, Ele continua sendo o personagem principal da sua vida? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Como diz o nosso presidente, eu estou arrepiado aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã no nosso meio. Eu sinto Deus passeando no nosso meio. Jesus está aqui e eu tenho certeza que Ele fará coisas grandes nas nossas vidas. Nós precisamos dar um passo atrás e voltar a colocar Jesus como o personagem principal das nossas vidas. Na nossa festa, talvez de aniversário, quem sabe, você coloca lá o tema, coloca lá o enfeite na sua festa, mas você convida Jesus para entrar na sua festa? Você convida Jesus para estar presente na sua vida? Pense nisso. Quando você colocar Jesus na sua vida, é simples, tudo vai mudar. Quando Ele passar a ser o tema central, o personagem central da sua vida, tudo vai ser diferente. Amém? Se não der para falar amém, fale ai, pelo menos. Glória a Deus. O item de número 1.3. Quando o Espírito molda o nosso caráter. Entretanto, a promessa de Cristo... Eu já li, Perdão. Vamos para o tópico de número 2. Nós acabamos de falar sobre este tópico. Agora vamos para o tópico de número 2. O contínuo avivamento torna-nos inconformados com o mundo. O item primeiro, pensando da maneira correta. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 8, onde fizemos a leitura, nos deparamos com a preocupação apostólica em oferecer orientações práticas para a igreja. Ao longo da própria carta do apóstolo, Paulo aos Romanos, é possível perceber que para os cristãos
há uma maneira correta de pensar e refletir acerca de tudo o que emana das Escrituras Sagradas. Esta maneira correta de crer é chamada de ortodoxia. Entretanto, a doutrina verdadeira não pode ficar somente na teoria. Ela precisa se tornar ortopraxia. O que é isto? Ortodoxia, na lição está nos falando que é a doutrina correta. Ortopraxia significa a prática correta, ou seja, nós não podemos apenas ouvir as Sagradas Escrituras, o que nos diz a Palavra de Deus, mas nós precisamos colocar em prática o que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos ler aqui, para você entender melhor, em Tiago, capítulo de número 1, e o versículo de número 22. Tiago, capítulo de número 1, e o versículo de número 22. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, Tiago nos dá uma lição de não apenas sermos ouvintes da palavra de Deus. Não adianta nós virmos para a igreja, para a Santa Ceia, para o culto de doutrina, para a escola dominical e nós sermos apenas ouvintes, mas nós precisamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina a praticar. Quando nós olhamos para o contexto histórico da igreja nos dias de hoje, principalmente nós, você, adolescente, eu já não sou mais, mas principalmente vocês, adolescentes, já alguns de vocês já jovens, quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, na escola, na faculdade, no trabalho, no meio da nossa família, diariamente, constantemente, nós somos confrontados pelo mundo. Sempre o mundo vai te confrontar com a palavra de Deus. Ué, mas você não é crente, por que você está doente? Você não ora todo dia, por que você está passando por essa dificuldade? Por que você está vivendo esse problema? Você não ora, você não jejua, por quê? Por que isso, por que aquilo? O mundo sempre vai te confrontar. Porém, eu e você como crentes, temos que nos posicionar diante do mundo, temos que nos posicionar diante dessas situações. Quais? Quando somos confrontados, nós temos que fazer como Cristo quer que você faça. Lembra da imagem? Não importa a forma, mas importa que você esteja cheio da presença e da palavra de Deus. Se posicione, tome uma posição, não aceite que o mundo te confronte e te faça, em alguns momentos, pensar até mesmo em deixar a fé. Porque às vezes nós somos confrontados e nós paramos para pensar, não é verdade o que ele está falando? Será que eu não estou errado? Ontem no culto de Santa Ceia, o pastor Joinville, ele falou acerca disso também. Às vezes nós nos deparamos com situações que nós vamos pensar, será que não é verdade que a pessoa fulano de tal falou para mim? Será que por conta do que eu estou passando, será que se eu estivesse lá fora eu não estaria melhor do que eu estou hoje? Mas a Bíblia diz, e eu até gravei aqui este versículo, que eu quero ler com vocês. Eu marquei aqui, e eu quero ler para vocês entenderem o que Cristo quer falar para nós nesta manhã. Para nós entendermos um pouquinho sobre nos posicionarmos, estarmos na presença de Deus. Não importa o que o mundo tem para mim, o que o mundo tem para você. O importa é o que Cristo tem para a minha vida. Importa é o que Cristo tem para você. Jesus pagou um preço muito caro na cruz do Calvário, para nós estarmos aqui hoje adorando e exaltando ao nome dEle. Não para que nós levarmos tudo de qualquer maneira, vivermos uma vida vã, a vã doutrinas, sermos levados a vãs doutrinas, sermos enganados pelo mundo, mas Cristo pagou um preço na cruz do Calvário para nós levarmos uma vida temente a Deus, para nós sermos exemplos na casa do Senhor e no mundo em que nós estamos inseridos. O pastor ministrando na palavra de Deus ontem, eu me lembrei da lição, quando o pastor disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A lição de hoje fala exatamente disto também. Nós não precisamos falar para ninguém que somos isso, somos aquilo, mas através das nossas atitudes, através das nossas ações,
que nós estamos vivendo neste mundo, como nós nos posicionamos diante das dificuldades, diante das afrontas do inferno, diante das afrontas do inimigo das nossas almas. Quando nós nos posicionamos e nós falamos, não, nós somos lavados, eu sou remido pelo sangue de Jesus. Quando você se posiciona como verdadeiro crente, quando você se posiciona como um verdadeiro adorador, as coisas mudam, são diferentes. As pessoas veem em você a marca da promessa, as pessoas veem em você algo diferente. Você talvez já deve ter vivido uma experiência parecida, mas eu já tive a honra, o privilégio e o prazer de viver isso num trabalho onde eu estava anteriormente, onde eu trabalhava anteriormente. Chegou o final do ano e todo final do ano nós temos uma avaliação do seu trabalho durante aquele ano. Você tem uma avaliação do seu trabalho para saber se você vai ser promovido ou não, ou se você vai receber um aumento de salário. Para a honra e glória do Senhor, eu tive uma experiência muito linda. Uma das palavras do meu antigo chefe, do meu antigo patrão, do dono da empresa, do sócio da empresa, foi: Anderson, nós queremos que você continue aqui, porque você tem um brilho diferente, você tem algo diferente na sua vida. Quando você chega no escritório, as coisas são diferentes aqui dentro, há uma leveza, a gente consegue trabalhar, o trabalho anda, flui naturalmente. Aquilo me encheu de alegria, aquilo me encheu de gozo, de ânimo da parte de Deus, porque nós não precisamos sair falando para ninguém o que somos ou o que fazemos, mas só de você ter o brilho de Deus na sua vida, só de você ter a marca da promessa de Deus na sua vida, já é algo glorioso, já é algo maravilhoso nas nossas vidas. Quando nós temos a marca de Cristo, nós somos diferentes. Glórias ao nome do Senhor. Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 16 fala sobre isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, que deve resplandecer a glória de Cristo nas nossas vidas, a glória de Jesus, o brilho do Espírito Santo, ele deve resplandecer nas nossas vidas. Não precisamos sair falando para ninguém que nós somos crentes, que nós servimos ao Senhor, mas o nosso testemunho deve falar por si só. O nosso testemunho deve falar por você, e as pessoas devem olhar para você e ver a marca de Cristo na sua vida. O item de número 2.2, a dimensão prática da doutrina. Em seu comentário bíblico do Novo Testamento, Matthew Henry afirma que interpretaríamos mal a doutrina cristã se a considerarmos apenas um sistema de ideias ou um guia para especulação. Ora, a verdadeira doutrina é prática e aponta para a reta ordenação da convivência. Foi nesse sentido que Jesus Cristo disse ao concluir o seu sermão, lá em Mateus capítulo de número 7 e o versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante, eu estava fazendo uma analogia ao texto de Tiago, capítulo 1, mas aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, também fala sobre isso. Se nós escutarmos a palavra de Deus e a praticarmos, a Bíblia diz que a Bíblia vai nos dizer que ele vai nos assemelhar ao homem prudente. Você conhece a história do homem prudente? Um homem foi lá e construiu a sua casa sobre areia. A Bíblia diz que a areia foi movida de lugar, o vento bateu e a areia se moveu. Aquela casa caiu, se derrubou, mas um homem construiu a sua casa sobre a rocha. Rocha fala sobre segurança, rocha fala sobre firmeza. A rocha fala sobre você estar alicerçado em um lugar seguro, em um lugar de firmeza, que pode estremecer a terra, mas você continua firme. Ou seja, o mundo pode
tentar te enganar, o mundo pode tentar fazer você perder a sua fé, mas você continua firme nos caminhos do Senhor. Você às vezes pode, não sei se você já viu, mas o bambu, ele se encurva quando o vento está forte, a sua ponta vai até o chão, mas o bambu não quebra, ele se encurva no máximo, mas ele não quebra. Ou seja, nós precisamos em certos pontos ser assim. Você pode até balançar, o mundo pode fazer você até mesmo querer se esfriar, querer parar, você pode talvez balançar até o chão de querer cair, mas se você estiver firme na palavra do Senhor, você não vai cair, você não vai quebrar, a sua vida vai continuar firme na presença de Deus. O barco as ondas vêm alta, pode levar o barco até mesmo a pique, pode levar o barco talvez até afundar, mas se você estiver firmado na rocha, firmado na palavra de Deus, certamente as mãos potentes do Senhor, ela estará com você e ela te sustentará até o dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Tópico de número 2.3, as horas já estão avançadas. Tópico 2, item ponto 2.3. Inconformados com o mundo. Inconformados com o mundo. Conhecendo e praticando a doutrina de Cristo, é inevitável o confronto com o mundo, pois se trata de um sistema absolutamente antagônico ao reino de Deus. O sistema de ideias deste mundo é contra tudo que Jesus disse e fez. Sua avalanche de pecados e corrupção tenta esmagar a igreja. Por isso, não se conformar com o mundo, não se deixar formatar por ele, é o nosso desafio e meta. Malaquias capítulo de número 3 e versículo de número 18, uma passagem a qual eu gosto bastante, já ministrei sobre ela. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 18, fala sobre isso. Não se deixar o mundo tentar te formar, tentar formatar você, formar o teu caráter, moldar a sua vida, tentar fazer você ser o que o mundo quer que você seja. Mas olha o que Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai nos dizer. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, o mundo tem que ver a diferença em você, porque você serve a Deus, você teme a Deus, você é justo. A Bíblia diz: quem é justo, faça o quê? Seja justo ainda. E quem é injusto, pratique a injustiça. Quem é limpo, seja limpo. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, você é justo, você é crente, você é temente a Deus. É mentira de Satanás que você não vai conseguir conquistar os teus sonhos. É mentira do inferno que você não vai conquistar os teus objetivos. É mentira de Satanás que você não vai alcançar aquilo que você planejou. Mas Jesus, nesta manhã, te trouxe aqui para dizer que você vai conquistar sim o impossível. Você vai conquistar aquilo que você planejou para a sua vida, porque você é justo, você é temente a Deus e você serve a Deus. E eu tenho certeza que Deus há de entrar com providência naquilo que você tem colocado como prioridade na sua vida, é servir a Jesus. Ouvindo a lição nesta manhã do nosso querido evangelista Wilson, um grande amigo que Deus me presenteou aqui na igreja, mestre do ensinamento, nesta manhã ele estava falando aqui e eu estava prestando atenção na sua aula e ele citou um versículo que faz todo sentido com a lição de hoje. Se você olhar em Deuteronômio, capítulo de número 10, o versículo de número 12 e 13, eu vou esperar você abrir, Deuteronômio 10, versículo 12 e 13, para que nós leiamos juntos. Nós vamos ver aqui que Deus ele faz uma pergunta, mas o próprio Deus já responde a própria pergunta. Diz assim, para você acompanhar comigo, no versículo 12: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? É uma pergunta. O que Deus pede de você? Estamos falando no item 2.3, inconformados com o mundo.
A pergunta de Deus é: o que Ele pede de ti? E Ele mesmo responde: que não temas o Senhor teu Deus, que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Olha que algo maravilhoso e glorioso da parte de Deus para nós. Que nós temos que fazer o quê? Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, servir ao Senhor e principalmente amar ao Senhor. Se nós fizermos tudo isso e fizermos o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, conforme está na nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8, está dizendo o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, nós precisamos estar diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, quando nós viemos para a igreja, não tem que ser algo maçante, não tem que ser algo obrigatório. Você tem que vir para a casa de Deus de livre vontade, com o seu coração sincero, e apresentar diante dele como um soldado se apresenta para a guerra, se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. O versículo que eu queria falar para vocês está em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8 e versículo 9. 2 versículos que eu achei extremamente interessante para nós. Nesta manhã, refletimos um pouquinho sobre o que é estar na presença de Deus, não se conformar com as coisas deste mundo. Por mais que você sofra tribulações, sofra dificuldades, mas o versículo de número 2 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa gloriosa da parte de Deus para nós, está escrito aqui nesta carta. Em tudo somos perplexos, perseguidos, atribulados, abatidos, mas você não está sozinho. Você não vai andar sozinho, Cristo está contigo, o Espírito Santo de Deus está do teu lado, te dando força, te encorajando, te dizendo: vai adiante, meu filho, ainda mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, precisamos seguir adiante, custe o que custar. O mundo pode te afrontar, pode te confrontar, pode te assolar. Você às vezes pode perder a amizade de algum amigo, ou talvez perder a amizade de alguém dentro da tua casa, da tua família, mas você não deve deixar de pregar a palavra de Deus, você não deve deixar de se posicionar diante das coisas que o mundo tem proposto para você. Satanás não tem brincado de ser Satanás, ele tem tentado tragar a sua vida, tem tentado fazer você sair da presença de Deus, mas custe às vezes a amizade de algumas pessoas, custe talvez você ficar só, mas Cristo vai estar do teu lado, Cristo não vai te deixar só, o Espírito Santo vai estar contigo, te dando vitória, te dando ânimo, te dando força, te fazendo prosperar, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado e exaltado nas nossas vidas. Inconformados com o mundo, que nós não venhamos ser conformados com as coisas deste mundo. O que é ser conformado com as coisas deste mundo? É tudo aquilo que o mundo propõe para você, você aceita de bom grado. Tudo aquilo que o mundo coloca para você, está ótimo assim, está bom assim.
Vamos seguir adiante desse jeito? Não, mas nós não podemos ser conformados com as coisas deste mundo. Nós, como crentes, lavados e remidos, temos que nos posicionar. Aquela piadinha de mau gosto que as pessoas fazem na escola, na roda dos escarnecedores, você tem que se posicionar. Você não tem que estar sentado no meio da roda dos escarnecedores. Você não tem que estar assentado no meio das coisas que o mundo tem proposto para você, mas você tem que se posicionar como crente, como verdadeiro adorador, para que aí sim eu e você podemos continuar vivendo um verdadeiro avivamento. O título da lição fala sobre o contínuo avivamento. Se é contínuo, é porque o avivamento ele não aconteceu uma única vez. Ele não está restrito a uma única vez. O contínuo avivamento ele continua, obviamente, acontecendo. Mas para que ele aconteça, nós precisamos continuar buscando a presença de Deus, buscando crescer na palavra de Deus, buscando crescer na intimidade com Deus, buscando crescer dentro da presença do Espírito Santo, estar com o coração ligado, reto e temente diante de Deus. Não é ficar com piadinhas, com disse-me-disse, com conversas paralelas durante o culto, durante as coisas que Deus tem proposto para nós, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos nos dedicarmos a ouvir a palavra que Deus tem para falar conosco, a ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco. Muito eu ouvia falar quando ainda mais novo, ouvia dizer, e eu aprendi isso, e tenho levado isso comigo por onde eu tenho andado. O culto quem fazemos somos nós, é eu e você. Não importa quem está do teu lado, se ele não está com o coração ligado em Deus, ligado no trono da graça, mas o culto quem faz é você. Faça a prova, feche o teu olho quando você estiver diante de Deus, na presença de Deus, comece a glorificar, porque quando você começar a glorificar, as pessoas que estão ao seu redor, elas estarão sendo incomodadas. Olha, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso também sentir a presença de Deus. E quando você começa a glorificar, o céu se abre, a glória de Deus desce, a glória de Deus invade a casa de Deus, e nós que estamos aqui, todos somos cheios pela presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Deus continue dando graça para cada um de nós que estamos aqui, e que as mãos potentes do Senhor, ela possa pairar sobre a minha e sobre a sua vida, e que nesta manhã a palavra de Deus possa encontrar uma guarita em teu coração, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu queria chamar nosso líder Felipe para fazer uma palavra de oração, para encerrarmos a nossa escola nesta manhã. Logo em seguida, os nossos adolescentes estarão em ensaio, pois hoje é um dia festivo para nós, um dia de muita alegria. Hoje nós estaremos num culto festivo comemorando o 26º aniversário do DAC. Para nós é uma alegria muito grande em fazer parte da diretoria junto com vocês, de fazer parte do DAC junto com vocês. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Retorna a direção para o nosso líder Felipe. Amém? Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, adolescentes. Vamos ficar de pés. Louvar a Deus pela vida do evangelista professor Anderson Rocha, por esta linda palavra, esse lindo ensinamento, no qual aprendemos um pouquinho mais sobre avivamento. Tá certo? Deus abençoe. E todo domingo estamos aqui, né? Todos os domingos estamos aqui para aprender um pouquinho mais e crescer na graça e no conhecimento. Você não sai daí, que daqui a pouquinho teremos uma aula muito especial também para os jovens e para todos, né? Com o nosso professor mestre Jefferson Fromme, né? Já está aqui já preparado, né? E tenho certeza que Deus vai usá-lo de uma forma extraordinária. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai, que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Meu Pai amado, que a gente não possa, Senhor Jesus amado, se corromper com as propostas desse mundo, porque o inimigo vem a cada dia, Senhor Jesus, oferecendo pratos para nós, mas que possamos, Senhor Jesus amado, transformar e ser transformado e continuar transformado a nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso coração, para que não venha a ser corrompido, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela vida de cada adolescente que aqui está nesta manhã. Obrigado por todos que assistiram conosco, em nome de Jesus. Te agradeço e te louvo. Amém. Deus abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.